Aleluia. Continuando ainda adorando na presença do nosso Deus, vamos declarar o melhor louvor para Ele, declarar que a presença dEle é bem-vinda nesse lugar e dar o louvor devido que é para o nosso Deus, o único merecedor de toda a honra e de toda a glória. Contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Tua presença, reunimos aqui, contemplamos tua face e rendemos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que
Jesus. Graça sobre graça recebi, e na plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus. Viva e poderosa salvação. Recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal. Logo eu, diante de um Deus imortal. Logo eu, de graça recebi o amor de Deus.
igreja pode adorar? pobre pecador, Declara a Ele. logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, Infinito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. glória a Deus. Podemos assentar-nos. Amém, amém. Glória a Jesus. Glória a Deus. Vamos sentar um pouquinho. Todos os irmãos, bem-vindos a esse culto de ceia. Esse louvor, meus irmãos, é muito próprio para um momento como esse de reflexão. Logo eu, logo nós, cada um de nós, fomos alcançados por essa graça maravilhosa do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Diante disso, nós vamos estar, então, juntos agora, recebendo toda a ministração também da palavra. Antes, peço que a pastora venha aqui para estar louvando o Senhor. Depois continuamos. Essa semana, meus cunhados fizeram aniversário, ontem. Um é septuagenário e o outro 69 anos. E eu estava pensando sobre essa questão do tempo. E Lulu Santos, ele escreveu em Tempos Modernos, escreveu assim: hoje o tempo voa, amor. Escorre pelas mãos, mesmo sem se sentir. E não há tempo que volte. Vamos viver tudo o que há para viver. Vamos nos permitir. Mas também, com essa palavra, a gente pensa assim: vamos ter também consciência da nossa finitude. E no livro de Eclesiastes 3, versos 16 e 17, diz assim, se não precisa abrir, eu vou fazer a leitura aqui. Descobri também que debaixo do sol, no lugar da injustiça, havia impiedade. E no lugar da retidão, ainda mais impiedade. Fiquei pensando, o justo e o ímpio, Deus julgará ambos, pois há um tempo para todo propósito, um tempo para tudo o que acontece. E no primeiro livro da Bíblia, no livro de Gênesis, aparece Deus conversando com o homem e fazendo uma pergunta. Diz assim: Adão, onde estás? Então, era Deus chamando pelo homem no jardim. Ele não sabia? Claro que ele sabia. Ele estava procurando realmente, sim. Mas, na verdade, ele estava convocando. Em outras palavras, estava dizendo assim: Adão, apresente-se. Não quero ser obrigado a tirá-lo de seu esconderijo. Quero que você responda ao meu chamado. Quero que você responda ao meu chamado. Então, desde então, o ser humano sabe que não importa o que faça,
cedo ou tarde, terá de comparecer diante do Criador, que é também juiz. Por isso que viver com a consciência da própria finitude é viver como quem sabe que prestará contas ao Criador. E o apóstolo Paulo escreveu assim: importa que todos compareçamos diante do tribunal de Cristo. 2 Coríntios 5, 10, nos diz assim: e também como escreveu o autor da epístola aos Hebreus, dizendo: todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem vamos prestar contas. Hebreus 4, 13. Quando? Nós não sabemos. Mas o que nós sabemos é que há um tempo para todo propósito, um tempo para tudo o que acontece. Deus nos abençoe nesta manhã e nos faça pensar sempre sobre a nossa finitude. Senhor Deus te abençoe. Amém. Amém, meus irmãos. Também li esses dias assim: dê tempo ao dono do tempo. Entenderam isso? Dê tempo ao dono do tempo, que é o Senhor nosso Deus. Louvado seja o Senhor. Convido os irmãos para ficarmos em pé e vamos então ministrar a palavra, segundo o que o Senhor tem falado comigo, em nome do Senhor Jesus. Quero que você primeiro abra a sua Bíblia em Romanos, capítulo 8, e nós vamos começar o primeiro versículo. Romanos, capítulo 8, o primeiro versículo. Antes quero ministrar aqui as pessoas, não só nós que estamos aqui no templo, mas aquelas que vão estar certamente ouvindo depois pelo YouTube, dizendo sempre que nós temos como igreja uma visão e uma percepção de que Deus tem um propósito para a sua vida. Então você que está onde estiver, o convite do Senhor Jesus está ainda sendo pronunciado em pauta. Vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vir ao Senhor Jesus para ser resgatado, restaurado em nome do Senhor. Essa é a nossa missão como igreja, abençoar a todos aqueles que nos ouvem. Palavra de Deus. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém. Você pode sentar-se. A palavra de Deus para nossas vidas hoje, meus irmãos, o poder da graça do nosso Senhor. O poder da graça do nosso Senhor. Nós vamos pautar um pouquinho aqui, pensando primeiro, meus irmãos, sobre a questão da culpa. Todo ser humano, todos nós, passamos por momentos de culpa. Quando a culpa, ela é uma coisa que vem nos pensamentos e ela trabalha de uma forma que leva muitas vezes as pessoas numa enroscada, numa situação sem saída e ao desespero. Essa semana eu orei com uma pessoa, mas o que aconteceu com você? Eu pus o revólver na minha cabeça e eu ia tirar a minha vida. Mas há tempo correram e evitaram. O que? Desespero. A culpa gera desespero. Uma perturbação infernal.
Todos nós já passamos por isso, certamente. Então, no meio dessa situação de culpa e que vem, e eu quero dizer para você, a psicanálise nós estudamos sobre isso um pouco, que são algumas janelas dentro do cérebro que de vez em quando se abrem e você fica desesperado. Por que isso? Ou por que fiz aquilo? E eu peguei duas figuras para você entender. Judas, se quando você lê, ele vê que ele caiu em si, se arrependeu, ficou com um remorso terrível. E em vez dele recorrer ao Senhor Jesus, ele se matou. Então, quando há um remorso por uma questão de culpa, a saída não é ficar se moendo, é preciso fazer o que fez Pedro. Pedro derramou as suas lágrimas, um profundo arrependimento, mas voltou-se ao Senhor Jesus. Por isso foi restaurado e abençoado, e é um exemplo desse homem que nós temos para nossas vidas. Por isso, meus irmãos, quando nós lemos esse versículo aqui, às vezes a pessoa lê aquilo tal e fica assim uma coisa até normal. Esse versículo é tão conhecido, mas ele é muito mais profundo quando a gente olha para dentro da gente. Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Estar em Cristo Jesus, ou seja, eu preciso ter essa percepção. O Senhor Jesus é só o meu Salvador? O Senhor Jesus é o meu Senhor? Ele é tudo para mim? A minha vida é dele? E aí eu também pensei sobre isso. Falei, Senhor, quantas situações. Porque esse tempo de vida, meus irmãos, eu digo isso para você, jovem, para nós mais adultos, ou mais experientes, essas questões que a palavra de Deus mostra, é sempre para nós podermos perceber o poder da graça de Deus. Porque se não fosse a graça de Deus, eu não estaria aqui agora. Se não fosse pela graça de Deus, você não estaria sentado aí para ouvir a palavra. Mas a graça de Deus está acima de toda situação que alguém pode pensar. E nisso nós vamos pensar um pouquinho aqui. Ele diz assim, olha, nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então a primeira coisa que eu preciso saber é o seguinte, a minha vida está nas suas mãos, a minha vida está alinhada com o Senhor Jesus. É isso mesmo, eu já recebi não somente um momento, mas já tenho essa ligação, essa aliança, esse compromisso com meu Senhor Jesus? Ou estou só levando uma vida religiosa? E aí ele vai dizer aqueles que não andam segundo a carne. Mas nós estamos na carne, nós estamos na nossa humanidade. Então como é que funciona isso, pastor? Tem coisas que eu também não sei. Mas uma coisa eu sei, que se a partir do momento que o Espírito Santo de Deus está na minha vida, o Espírito de Deus é que me dá condições de entender e perceber a situação e como é importante, como é precioso, como a vida é o dom precioso de Deus. E pelo fato disso, então, sou salvo, sou liberto, sou restaurado. E aí a Bíblia vai falar tantas passagens, muitas delas, em Cristo somos salvos, em Cristo somos restaurados, em Cristo somos perdoados, em Cristo temos a vida, enfim, tudo está no fato de estarmos em Cristo Jesus. Aonde você está? Ela não sabia que eu ia pregar isso. Onde você está, Adão? É um confronto. Sabe que a primeira coisa para vencermos essa questão de culpa, naturalmente que tudo isso é por graça de Deus, mas quando o Espírito gera em nós arrependimento. Aqui quarta-feira tivemos uma palavra de introdução interessante, muito boa, gostei muito. Essa questão do arrependimento. Toda vez que você tem alguma situação
e você percebe, opa, e se arrepende, dá glória a Deus, porque significa que o Espírito Santo está falando com você e falando comigo também. Porque terrível coisa é quando o coração vai ficando endurecido, a mente parece que engessada, que agora não se arrepende. Não merece, não vou fazer isso não. Então, meus irmãos, é a primeira coisa que nós entendemos aqui. A graça de Deus é poderosa, muito mais de que qualquer outro tipo de arma, qualquer tipo de argumento, qualquer tipo de filosofia. Deus nos olha através do Senhor Jesus, que ali na cruz do Calvário levou sobre si os meus pecados, as mazelas e tudo aquilo que impedia a minha comunhão com Deus e a sua também. Por isso você pode aplaudir o Senhor Jesus, porque Ele é digno da glória, da honra, do louvor, da adoração. Sem Ele não somos nada. Sem Ele não somos nada, meus irmãos. Ele mesmo disse, o Senhor Jesus, falando lá em Evangelho de João, capítulo 14, vai falar sobre isso. Aliás, capítulo 15. Sem mim vocês não podem nada. Então você respira. Nós agimos, fazemos, construindo tudo por graça do Senhor Jesus. E aqui nós temos então, eu vou tentar resumir todo esse capítulo em 3 situações. Primeiro, olhando aqui, vai ver que vai falar assim pelo Espírito Santo. Então depois vai mostrar que quanto que o Espírito Santo trabalha. E aquele que tem o Espírito e vive no Espírito, então ele tem vida. Aquele que não tem o Espírito, vive só na carne, é morte, não tem como. Vai caminhando cada vez mais. A pessoa vai entrando num mundo tenebroso, num mundo terrível, num mundo que você não conhece, talvez aqui vocês não conhecem. Mas quando a gente fala com certas pessoas, pastor, se eu soubesse o que é isso. Então, meus irmãos, a primeira coisa que nós podemos entender hoje, um crente não pode pensar ou viver imaginando que por si só pode fazer as coisas, por si só pode resolver as situações. Você e eu, nós todos nós precisamos da presença do Espírito Santo de Deus. Na sua oração, clame a Deus, Senhor, mostra o teu Espírito, fala comigo, porque o Espírito de Deus fala conosco, meus irmãos, fala conosco. E nós temos isso como casal tantas vezes, muitas vezes, quando alguma coisa aconteceu bem, Deus falou comigo. Deus falou comigo. E também ela fala, Deus falou comigo. Então você sabe quando Deus fala com você? Você sabe quando Deus fala com você? É importante. Significa que o Espírito Santo está na tua vida. Significa que o Espírito de Deus está na sua vida. Não estamos falando aqui de dons espirituais, é um outro assunto. Mas estamos falando da presença do Espírito Santo. Ele tem o poder de convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ele tem esse poder. Glória a Deus por isso. Então, pensando sobre isso, essa ação toda, a primeira manifestação da graça de Deus poderosa sobre nossas vidas, é para, através do seu amor, nos trazer para Ele. A tua vida tem um valor imenso, um valor imensurável, que não dá para a gente descrever. Então se pensa, o Senhor Deus quer te atrair, chama-nos através disso. E esse amor, a primeira coisa que nós recebemos, é quando nós reconhecemos, então somos salvos em Cristo Jesus, salvos pela sua graça. Diga comigo, salvos pela sua graça. O que é graça? É algo que eu não mereço, não merecia, não merecemos, mas recebemos porque Deus, olhando para nós, pelo seu grande amor, permitiu, através do Senhor Jesus, se fazer humano e passar todo o sofrimento ali na cruz do Calvário, por mim e por você. É a primeira coisa que eu enxergo aqui, o poder da graça sobre o pecado. Senão, meus irmãos, ninguém teria chance. Esse é o poder maravilhoso. E como a palavra mesmo vai testificar aqui na sequência, vai dizer que o Espírito Santo trabalha, o Espírito Santo testifica que somos filhos, o Espírito Santo intercede por nós, o Espírito Santo também revela que não é só essa vida, revela que não é só esse tempo que nós estamos aqui,
de fazer e realizar coisas e sonhar coisas, não, tudo isso é importante, mas que há uma glória. Um dia o Senhor Jesus vai arrebatar a sua igreja, um dia o Senhor vai voltar e toda a sua igreja Ele vai levar consigo em nome de Jesus. Amém? Você quer estar lá? Eu quero estar juntos. Então, eu vejo assim primeiro, Deus mostrando para mim, e é lá aqui no final mesmo a gente vai perceber algumas coisas, mas esse poder então vai se manifestar dessa maneira. Então eu quero que você nessa manhã, ao sair dessa casa de oração, saia com esse versículo pensando sobre isso. Senhor, essa culpa, ou aquela situação, eu confessei ao Senhor, pela tua palavra estou perdoado. E hoje é um culto de ceia, é um culto para nós chegarmos diante de Deus e apresentar a nossa vida, aquilo que está ainda parado, enroscado. Lembre-se que muita gente, às vezes a gente lembra assim, que muita gente vai, quando vai num velório, num cemitério, às vezes o choro não é porque a pessoa amava a pessoa, o choro muitas vezes é remorso. Por que não fiz isso? Por que não acertei? Então, meus irmãos, eu já participei de vários velórios, e é um momento, às vezes, que nós, como pastores, a gente precisa tomar muito cuidado para aproveitar, porque às vezes a pessoa está ali, está vivendo um remorso terrível, porque não acertou com aquela pessoa que ela está ali. E o poder da graça do Senhor Jesus, aqui mesmo em Romanos, capítulo 5, vai falar sobre isso, é o único que traz paz, porque daí nós somos justificados. Pensa assim, você... justificado, como posso? É pelo sangue do Senhor Jesus. E tudo, meus irmãos, é pela fé. Fala comigo, tudo é pela fé. E a fé, meus irmãos, é atitude, é ação. É uma coisa que não pode ficar só no emocional. Quando eu estiver sentindo, então, pastor, aí eu vou no culto. Quando eu estiver sentindo, então, pastor, eu vou decidir. Quando eu estiver... Não é sentimento, é uma questão de pensar, de pensamento. Eu creio, está escrito na palavra de Deus, é isso. Se está escrito, eu quero fazer, é o que está escrito, eu não estou pensando. Essa semana eu tive uma situação muito difícil mesmo, em relação à situação que aconteceu. Mas o Senhor dá graça, meus irmãos. O Senhor nos dá graça e Ele fortalece as nossas vidas para continuarmos servindo o Senhor Jesus. Então, todos que são, versículo 14, todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Veja aqui, guiados. Então nós precisamos de andar nesse caminho, que não é da carne, que é do Espírito, guiados por Ele. Vai fazer uma coisa, vai fazer um negócio, vai viajar, vai fazer qualquer coisa, pensa, Senhor, guia-me pelo Teu Espírito, guia-me, te ajuda-me em Teu santo nome. Então, semos assim, essa graça tem o poder contra o pecado, por causa do Senhor, sangue do Senhor Jesus. Eu posso dizer em nome do Senhor, estou salvo em Cristo Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Se você tem essa convicção, você aplaude o Senhor Jesus, porque essa graça é poderosa contra todo poder e trevas. Louvado seja o Senhor Jesus. É a primeira coisa mais importante que eu vejo aqui. E a segunda, naturalmente, vem então a garantia da vida eterna, porque ninguém garante nada, meus irmãos. Mas essa graça em Cristo Jesus nos garante a vida eterna. O Senhor Jesus falou aqui, Evangelho de João 10:10, vai falar sobre isso. Você já ouviu isso tantas vezes, mas pensa agora nessa perspectiva desse poder maravilhoso. O ladrão vem para roubar, matar, destruir, etc, etc. Ele está aí, não dorme. Você tem dias que você não entende o que está acontecendo. O que será que está acontecendo? Por que está acontecendo tudo isso? Muitas vezes são decisões erradas, muitas vezes são falta de algum planejamento, muitas vezes são falta da nossa parte. Mas existe uma força espiritual, muitas vezes tentando interferir na sua vida, na sua família, na sua fé. Então, nós precisamos entender isso. Mas quando nós temos essa convicção de que todas as coisas cooperam para o bem, nós já vamos falar sobre isso. Então, vejo isso. A graça de Deus sobre a morte é vida. Pode dizer isso? Glória a Deus. A graça de Deus sobre a morte é a própria vida. Ninguém garante nada,
Mas a palavra de Deus, ela é radical, ela não muda. Se está escrito, o Senhor disse assim: eu vim para que vocês tenham vida, aleluia, vida em abundância. Não é pequeno, não é qualquer coisinha, é vida, meus irmãos, transbordante, de maneira que apesar das situações, você pode dizer: Senhor Jesus, obrigado, porque eu tenho a vida, e essa vida em abundância. Então, olhando aqui, poder sobre a morte é vida para nós. O poder da graça do Senhor nos permite ter o seu Espírito. Sabe que muitas pessoas têm dificuldade com essas coisas. Mas o Espírito Santo, vou falar novamente, Ele é uma marca. E a palavra diz assim que nós somos selados por Espírito. Então, se nós estamos selados pelo seu Espírito, é algo não que nós fizemos, algo que Deus fez através do Espírito Santo. E nessa manhã, aliás, quero que você leve isso com você. Senhor Jesus, obrigado pelo selo do Espírito Santo. Esse selo que vai me dar a garantia de estar na eternidade com o Senhor. E essa é a palavra de Deus para você e para mim nessa manhã. Mais ainda. E agora que vem então a questão. Se o Espírito Santo faz toda essa obra, e se eu estou em comunhão com Deus, se eu ajo de alguma maneira que, opa, agora isso aqui não está de acordo, o Espírito fala no meu coração, eu vou buscar o perdão, vou buscar acerto com Deus, diante disso, então eu tenho essa convicção, e sei que só o Espírito Santo de Deus me leva a essa atitude de arrependimento e de decisão, e tudo eu faço isso pela fé. Muitas vezes não quero fazer, mas faço porque sei que a palavra diz que nós precisamos ter atitudes, e disso eu faço e uso em nome do Senhor Jesus. Mas agora vem o versículo 28, que é tão falado, meus irmãos. Ele vai começar dizendo assim: sabemos. O que sabemos? O que é saber? Saber é conhecimento, é experiência. Todo crente precisa ter experiência com Deus, todo dia. Você vai para o trabalho, volta, foi um dia normal. Não foi um dia normal, foi um dia maravilhoso. Você está aí, você está aqui sentado. Muitos milagres, muitas coisas de Deus. Então tudo que nós sabemos, mas é importante saber o quê? Saber que nós temos em Cristo Jesus a nossa vida, saber que o Espírito de Deus está agindo em nós, saber que nós temos as promessas de Deus, a promessa do Senhor Jesus: estou convosco todos os dias, até a consumação do século, as promessas de bênçãos sobre aqueles que fazem, aqueles que trabalham e que agem. Mas aqui ele está falando assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Aí, e quando tem o mal, pastor, como é que fica? Mesmo quando tem uma coisa ruim, meus irmãos, ou mal, eu quero dizer o seguinte: apesar de tudo, se Deus está comigo, ainda assim, eu não entendo na hora, não estou entendendo, e muitas vezes a gente não está entendendo o que está acontecendo, mas aí que está o milagre da palavra de Deus, porque depois você vai dizer assim: glória a Deus, Senhor, que tudo isso já passou, e eu cresci nessa experiência. O Senhor me trouxe mais intimidade nessa experiência. Vocês pensam agora, daqui a pouquinho, dia 9, vai fazer 2 anos que aqui embaixo estávamos tomando café e parou toda aquela situação. Parei de respirar. Vocês são testemunha. Todo mundo ali orando, e outros que me abraçaram e me apertaram. E Deus me trouxe de volta. Estou aqui para dizer que essa experiência marcou também a minha vida, além de outras mais. Louvado seja o Senhor Jesus. Você tem experiência que se diz que marcou a sua vida? Você tem alguma experiência que marcou a sua vida? Então você aplaude o Senhor Jesus, porque isso é real. O Evangelho é real, a palavra é real, a presença do Espírito Santo é real. Não é hipótese, meus irmãos. Não é hipótese nem argumento pastoral. É a palavra de Deus. Todas as coisas. E aqui vem o importante, daqueles que amam a Deus. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Então vai apacentar minhas ovelhas. Se o Senhor tivesse perguntando para você: José, Maria, Fernando, tudo, você me ama? Amo, Senhor. Então trabalhe. Dedique-se à obra do Senhor. Dedique-se ao reino de Deus. Põe a mão na massa. Fale do Senhor Jesus. Diga, encontre uma pessoa. Eu lembro do meu sogro.
Quando eu passava no caixa para pagar, falava para a moça que estava atendendo, uma pessoa, uma mulher, um homem, já falou com o Senhor Jesus hoje? A pessoa ficava assim. Mas era a maneira dele evangelizar. Já falou com o Senhor Jesus hoje? E aí abria um espaço para a pessoa abrir o coração. Sabe, eu e a pastora temos conversado com algumas pessoas por fora aí. Esses dias ficamos impressionados. Uma pessoa começou a falar e não parava mais. Contou toda a história, todo o sofrimento, tudo que estava passando, mas nunca tinha visto a vida da gente. Nunca tinha nos visto. Aí entra a oportunidade. Porque nós, muitas vezes, ficamos presos em nós mesmos. Presos nas nossas coisas. Presos nas nossas preocupações. E esquecemos que temos uma missão. Somos agentes de transformação. Agente de esperança para as pessoas. Aonde quer que estejamos. Esse mundo vai de mal a pior. Todo dia é muita tristeza, todo dia é muita coisa ruim, só tem palavras ruins, coisas ruins. Mas você e eu precisamos estar revestidos do Espírito de Deus para trazer algo novo para as pessoas. Uma palavra de esperança, uma palavra que a pessoa possa dizer, oh glória a Deus que eu possa ter oportunidade. Pode sim, pode sim. Já contei aqui uma vez, estávamos lá em Portugal, para pegar um ônibus para ir para a Espanha. E passou uma pessoa ali do nosso lado, e nós estávamos conversando, e a pessoa falou assim, vocês são pastores, né? Falei, somos. E aí essa pessoa começou a contar, e abriu o seu coração, dizendo, aqui estou vivendo em trevas, aqui estou vivendo em desespero, eu estou indo agora para fazer uma consulta, porque não sei mais o que fazer, e ali nós pudemos ter a oportunidade de orar por aquela pessoa. Então, meus irmãos, será que é só com o pastor e a pastora que acontecem essas coisas? Eu creio que com vocês também. Com vocês também. Não é possível. Nós estamos aqui, nós estamos pisando nesse chão. A nossa mente, nossa cabeça, pode pensar nas coisas espirituais, mas ainda pisamos nesse chão, somos humanos. E Deus nos dá essa condição de poder fazer. Então, você ama o Senhor Jesus? Sirva o Senhor Jesus. Jovem, faz muito tempo que eu sirvo o Senhor Jesus. Nas minhas férias, eu ia num trabalho chamado Tempo para Cristo, para servir ao Senhor Jesus. Cantei muitas vezes em praça, toquei violão muitas vezes, e vi muitas pessoas se convertendo ao Senhor Jesus. Que coisa maravilhosa. Assim como eu tive a oportunidade, você pode fazer isso também em nome de Jesus. Cantamos um dia como nosso grupo Hebron, lá no colégio ali na Silva Jardim, tinha mais de 1000 alunos naquele pátio. Eu falei sobre aqueles que estão perto da cruz, uma certa distância da cruz e longe da cruz. Que coisa linda, meus irmãos, que conversão maravilhosa. Então, não tem coisa mais linda do que uma pessoa receber Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Sejamos assim. Senhor, nós amamos o Senhor. Queremos estar revestidos com o Teu Espírito para também ser instrumento de bênção para outros. Em nome de Jesus. Esse é o segundo aspecto que eu vejo aqui. A presença daquilo que nós podemos. Mas, tem a terceira parte. Que é a graça de Deus no sofrimento. No sofrimento. Todos nós sofremos, meus irmãos. Toda família tem batalhas espirituais. Toda família tem alguém precisando de socorro, de ajuda. Todos nós temos família, nas famílias. Não tem nenhuma família aqui. Diz assim, pastor, está 100% da minha família. Não está. Tem coisa na sua família. No sofrimento, a palavra de Deus fala assim, aqui agora volta a Romanos. A palavra aqui diz que é um canto de vitória. Que diremos acerca de todas essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós, meus irmãos? Aquele que nem o seu próprio filho poupou, antes entregou por todos nós, como nos dará também com ele todas as coisas? Pode ouvir um glória a Deus? Essa semana, o meu gato, o gato da minha filha, mas é eu que cuido, ele não passou bem, ficou 2 dias quieto. Eu levei para o hospital, foi internado.
Ficou 2 dias e ainda está tomando remédio, mas agora está em casa. E eu falei com Deus: Senhor, o Senhor já curou esse gato uma vez. Ele sofria epilepsia. E eu tinha que dar Gardenal. Aqui nós temos gente que entende disso. Eram 8 gotas, porque ele pesava 8 quilos. Mas mesmo eu pesando 8 quilos, eu orei ao Senhor e fui diminuindo. Toda semana diminuía uma gota, diminuindo, zerou. Já faz mais de 7 anos, nunca mais ele teve nada. Nunca mais. E agora eu falei com o Senhor agora tem 15 anos, mas o gato pode ir até os 20. Eu orei por ele e ele está em casa. Glória a Deus. Então ele vai dizer assim: sabemos, olha aqui, sabemos sim. Então eu preciso responder. Sabe, se uma pessoa diz para você, muito obrigado, ou se uma pessoa reconhece você, ou uma pessoa te dá um presente, ou te faz alguma coisa, você precisa ter, no mínimo, a educação manda que pelo menos eu diga, muito obrigado. Agora, se imagina nosso Deus, que nos deu a vida, que nos deu a condição de viver, nos deu as condições de sermos aqui, vai dizer, logo já vamos entrar nessa palavra, somos mais que vencedores, o que é isso? Mas se Deus fez tudo isso e faz e continua fazendo, apesar das mazelas, apesar das situações que nós erramos e pecamos, por muito mais isso, então eu não pago, você não vai pagar nunca, nós não vamos pagar, meus irmãos. Isso é algo impagável, mas eu posso demonstrar, em nome do Senhor Jesus, a minha atitude de dizer: Senhor, eu quero te servir de toda a minha alma, de todo o meu coração, quero te amar, porque o Senhor é a minha esperança, a minha rocha eterna. Amém? Que o Senhor nos ajude, meus irmãos. Aí ele vai falar assim: quem fará qualquer tipo de acusação? Como é ruim ser acusado. Você já tiver isso? Eu já tive situações de acusação. Eu fui gerente de banco. Porque está isso aqui, tá. Fazia um relatório ali, os auditores. Tudo isso aqui, precisa, está faltando uma assinatura aqui, não sei o que ali. A minha resposta era assim: está faltando dinheiro no cofre? Está batendo a contabilidade? Está. Então, meu amigo, isso aqui se resolve. Mas é horrível você ficar confrontado, a pessoa sendo acusado. Toda vez que você é acusado, você... Então, mas aqui está dizendo aqui, qualquer acusação contra o escolhido de Deus, é Deus que justifica, louvado seja o teu nome. É claro que ele está falando aqui sobre todas as situações da vida. Quem condenará? Pois o Senhor morreu e antes ressurgiu dentre os mortos, o qual está diante de Deus. Então o Senhor Jesus que nós servimos é vivo. É vivo, pode dizer glória a Deus. Ele está vivo, está presente, ele é onisciente, sabe o que você está pensando? Onipresente, louvado seja o nome do Senhor. E em cima de tudo isso, meus irmãos, ainda no sofrimento, a Bíblia diz que somos mais do que vencedores em Cristo. Em Cristo. Às vezes você pode estar doente, às vezes não é uma doença do corpo, é uma doença da alma. E o Espírito Santo vai te falar para você que você é vencedor. Você fez alguma situação, passou alguma situação, não foi aprovado ainda, ou não, mas você é vencedor. Nós somos vencedores em Cristo Jesus. E aqui eu quero encerrar, porque ele vai dizer o seguinte, que nós, a palavra ainda continua, quem vai condenar, pois é Cristo que morreu, ressuscitou, está diante de Deus. Leve assim: quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, meus irmãos, aqui está uma mensagem só nisso aqui. Angústia é outra mensagem. Perseguição, outra mensagem. Fome, nudez, perigo, espada. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, pois consideramos como ovelhas para o matador. Todo dia morremos um pouquinho. 70 anos aí, 69, 73, já vai morrer um pouquinho já. Mas temos vida, vida do Espírito. E aqui eu digo, que nem Caleb, Senhor, estou pronto para trabalhar. Glória a Deus. Em todas essas coisas, meus irmãos, olha, em todas essas coisas, porém, somos nós que vencedores. E aqui vem então esse amor maravilhoso e concluo. Estou certo, diga assim, estou certo. Estar certo é estar plenamente convicto, seguro. De quê? Nem a morte, nem a vida,
nem os anjos, nem os principados, nem os poderes, potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem a outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pode aplaudir, Senhor Jesus. Oh, coisa maravilhosa, Senhor. Aleluia, Senhor Jesus. Louvado seja o teu nome. Nada dessas coisas nos separa do teu amor. Amém, meus irmãos.